Oi amigos, tudo bem? Eu sou a Manu e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, onde eu falo de livros. E hoje eu quero falar sobre os melhores livros que eu li esse ano em 2022. E eu li 70 livros, a meta era ler 50. Esse ano foi uma loucura, eu nunca li tanto na minha vida. Apesar de ter feito muita coisa, eu vim pra faculdade, estudei, trabalhei, fiz vestibular de novo e ainda assim consegui ler mais livros do que eu já tinha lido na minha vida inteira em um ano. E não é uma competição, mas eu fiquei muito feliz de ter conseguido isso. Muito feliz comigo mesma e foram ótimos os livros que eu li, foi muito bom. E tô muito feliz com todos eles e tô muito ansiosa para falar sobre eles para vocês também. Eu escolhi 10 livros, dos melhores que eu li esse ano e assim, não tem um top 10, assim, o primeiro e tal, porque eu não consigo escolher. Mas esses foram os 10 melhores que eu li, na minha opinião, e vou compartilhar com vocês. Então vamos lá começar, porque eu não gosto de quem fica enrolando nos vídeos também, então vou tentar fazer rapidinho pra todo mundo. Então, o primeiro, eu vou colocar mais ou menos por ordem de leitura, mais ou menos assim. E o primeiro, que foi o primeiro que eu li no ano, foi Jane Eyre. E sim, gente, ele tá bem acabadinho mesmo, mas não é por nada não, é porque eu acabei derrubando ele na piscina, então ele molhou, mas eu consegui secar ele e dá pra ler tudo, ele só tá bem feinho mesmo, porque aconteceu, coitado. Sobre o que é Jane Eyre e por que que eu acho que foi uma das melhores leituras de 2022. Então, Jane Eyre é um clássico, né, ele foi escrito por uma das irmãs Brontë, que é a Charlotte Brontë. E eu gostei muito desse livro, assim como eu gostei de Morro dos Ventos Uivantes. Também quero muito ler o outro livro da Anne Brontë, né, que só falta ela pra eu ter lido todos os livros das três irmãs Brontë. E eu gostei muito por causa, basicamente, por causa do elemento do romantismo nesse livro, né. Então, esse livro ele faz parte da era do romantismo. E eu acho muito bonito as descrições dos cenários e da paisagem, todo esse negócio do campo e muito romântico mesmo. E eu gosto muito dessa essência assim que tem nos livros. Me lembra também essa coisa dos cenários, né, dos campos e do verde e tal. Lembra bastante o Morro dos Ventos Uivantes. E é claro porque elas cresceram juntas, né? Esse prefácio aqui da edição da Penguin eu achei muito bom, que tem aqui no início do livro, que explica várias coisas, assim, até da relação entre as irmãs, né? Que é um pouco diferente do que às vezes a gente pode pensar. E eu gostei muito da edição da Penguin também, eu acho muito bonita essa capa. E eu gostei porque é uma história muito boa mesmo, literalmente sobre a Jane, e que na verdade, ela foi mandada para esse orfanato, né? Não é bem um orfanato, mas um lugar onde as meninas aprendem e elas se tornam professoras, né? Além de também ter outros elementos que também tem em Jane Eyre, que também tem em Morro dos Ventos Uivantes, que é a vingança, né? O negócio das classes sociais ali, isso tá bem explícito nesse livro. Isso também acontece em Morro dos Ventos Uivantes. E a Jane, acho que eu tava falando dela, né, antes, ela é mandada para esse lugar, daí ela se torna uma professora, e daí ela vai ser contratada pra casa desse cara ensinar uma menina ali. E daí ele tem um romance e tal, só que tem essa diferença das classes sociais e tudo mais, e é muito interessante. Também tem um negócio ali com uma mulher muito louco, e no final é muito bonitinho mesmo. É um livro muito interessante, apesar de ser grande, ele é muito interessante, e eu entendo porque ele é um clássico. E é isso, estou ansiosa para ler o da Anne Brontë também. O próximo é Antes que o Café Esfrie, que é uma literatura japonesa. Eu fiquei muito feliz esse ano de descobrir que eu gosto muito de livros que são literatura japonesa. E esse aqui eu queria muito ler em inglês, mas ele lançou esse ano e eu acho essa capa muito bonita, tá? Eu acho ela muito inteligente. Inclusive tem um desenho aqui que eu acho muito fofinho. Olha só que fofinho. Enfim, nesse livro a gente vai acompanhar um café onde você pode viajar no passado, no tempo, né? Você pode sentar ali, pegar um café e viajar no tempo. Só que tem várias regras para você poder fazer isso. E daí a gente vai acompanhar mini historinhas das pessoas que vivem ali no café e frequentam ele e sobre a vida delas e elas viajando no tempo nesse café. E é muito interessante. Eu chorei bastante lendo esse livro e em alguns contos. E eu sei que muita gente não gosta muito, mas pra mim foi muito especial. Eu gostei muito. E eu acho que é um livro que vale a pena você ler, sim. E tem continuação, até tem mais 2 volumes, se não me engano, na gringa. E ainda não lançou no Brasil, não sei se eles vão lançar. Mas é uma história que eu gostei muito de acompanhar eles. Eu acho que o meu favorito foi o da mãe da filha. E eu chorei bastante nesse. Eu chorei muito, acho que é o último. E é isso, eu gostei muito. Então é isso, gente, recomendo, e ele é bem curtinho, então é bem de boa de ler. O próximo é Piranesi, e eu gostei muito desse livro. Ele me lembrou muito Mar Sem Estrelas, primeiro, que é esse livro aqui, e foi o meu favorito de 2021.
Então só o fato dele ter me lembrado ele já contribuiu muito para eu gostar dele. E foi uma surpresa, eu não esperava ler esse livro, não esperava gostar tanto desse livro. Eu nem conhecia a autora, agora eu tenho até outro livro que eu quero ler dela, que é esse aqui, que é o Jonathan Strange e Mr. Norrell, que eu ainda não li porque ele tem 800 páginas. Mas eu gostei muito dessa autora. E dessa edição da Morro Branco também, vou falar de novo bem da editora Morro Branco, porque eu gosto muito dos livros deles mesmo. Eles mandam um marcadorzinho com todo o livro. E a edição tá maravilhosa. Olha só essas coisinhas de ondinha aqui na capa. Muito bonito. E daí você me pergunta, ai Manu, sobre o que é esse livro? Então, na minha opinião, eu acho melhor você não saber sobre o que é quando você vai ler. Olha os desenhos que tem dentro. Muito bonito. Piranesi é uma experiência que você tem que ir sem saber direito sobre o que é a história, porque é um mistério e ele é tão curtinho que se você souber muito, vai acabar tirando a experiência de você ir descobrindo as coisas conforme o personagem também vai descobrindo. Mas uma sinopse bem pequenininha sobre o que é. A gente vai acompanhar o Piranesi, que ele mora nessa casa, que é tipo um labirinto, assim, e tem muitos cômodos, e tem mar, tem vento nos cômodos e tal, tem pássaros ali. Só que não tem nenhuma outra pessoa junto, só ele e o outro, que é outra pessoa que vive ali que a gente não sabe quem é, só sabe que o nome dele é Outro. Então o Piranesi vai descobrindo aos poucos quem é ele de verdade, quem é o outro também, o que é essa casa ali, onde é que ele tá, o que tá acontecendo, porque nem ele mesmo sabe, parece que ele sofre um tipo de, sei lá, não posso falar, quase que eu falei um negócio. É muito inteligente, o final dele tem um plot twist, sim, diferente de O Mar Sem Estrelas, né, que não tem meio que um plot no final. É só a vibe mesmo, você tentar entender o que tá acontecendo. Mas em Piranesi tem sim um plot twist, que daí tudo faz sentido, tudo fica... E é muito inteligente. E isso aqui é escrito em forma de diários, então é em primeira pessoa, né, que o protagonista escreve. E é muito interessante mesmo. Eu achei muito bom. Eu li isso aqui muito rápido, assim, em menos de um dia. E é isso. Vai aí minha recomendação e recomendação de Mar Sem Estrelas também. Agora vamos falar de A Guerra da Papoula, que lançou esse ano no Brasil. E é um primeiro de uma trilogia de fantasia e, meu Deus, que livro foda. Não tem outra descrição para esse livro, ele é muito bom, ele é maravilhoso, a escrita é ótima, a história é ótima. Tem um fundo de verdade ali mesmo da história, mas foi muito pesquisado, a autora fez uma pesquisa muito extensa para escrever o que ela escreveu aqui, com apropriação mesmo, fez muito certo e acertou em tudo. A fantasia também é ótima, não tem nada de ruim para falar desse livro. A única coisa que é importante saber é que ele é mais 18. Não é porque tem cena explícita nem nada, na verdade tem cena explícita sim, mas é porque fala de guerra mesmo, então é uma coisa muito pesada, tem cenas extremamente explícitas de tortura, de pessoas morrendo, crianças, enfim, é muito pesado mesmo, trata de assuntos muito delicados que a autora, na minha opinião, tratou de uma forma muito sensível e com consciência mesmo. Então, tenha isso em mente. A gente vai acompanhar a Rin, que é a nossa protagonista. Então, a Rin vai passar por essa prova super difícil para entrar nessa academia militar, onde ela vai conseguir entrar. E daí ali ela vai descobrir que ela tem poderes xamânicos, não sei se essa é a palavra, mas ela pode ser um xamã, ela pode convocar os deuses ali. Então ela vai aprender isso e daí vai ter uma guerra, é claro. Daí, gente, é basicamente isso a história. Não tem romance, não tem final feliz, não tem nada. É só sangue, lágrimas e dor o tempo inteiro. E é isso que é ótimo, porque fantasia é assim mesmo, não é felicidade, não é romancezinho, você tá numa guerra, cara. É uma coisa muito pesada, onde pessoas vão morrer, você pode morrer, você tem que matar pessoas. Então é muito louco isso e a autora ela fez isso com uma propriedade enorme. E é importante falar também que a autora ela é descendente de chineses, então ela conta alguns lados assim aqui da história chinesa, conta até o Japão e tal. Dá até pra ver aqui no mapa, gente, que é basicamente o Japão e a China é muito igual mesmo. Então, assim, a autora, ela pesquisou muito, ela fez muito certo, e eu estou ansiosa para ler o segundo, que é a República do Dragão. A Intrínseca já anunciou que vai lançar o segundo no primeiro semestre, eu acho, ou no segundo, agora não lembro, vou colocar aqui do lado certinho, mas eles vão publicar e estou ansiosa para ler a continuação. Agora, vamos falar de O Caminho dos Reis. Acho importante começar falando sobre O Caminho dos Reis,
é falar sobre Brandon Sanderson, que é o escritor dele. O Brandon Sanderson, ele é basicamente o maior autor de fantasia da atualidade. Então, os livros dele de fantasia são os mais conhecidos, são os mais vendidos, basicamente na gringa, né? Porque aqui no Brasil ainda tá muito complicado essa questão de lançamento dos livros dele. Alguns livros já foram publicados, mas não são publicados mais, então é muito difícil de achar a edição física. Outros foram lançados até a metade, daí a editora faliu ou não tá mais publicando, mas agora com essa série dele, que é Relatos da Guerra da Tempestade, é essa série aqui que tem como primeiro livro O Caminho dos Reis, que tem nada mais, nada menos que 1.200 e poucas páginas, e todos os livros dessa série tem mais de 1.000 páginas, vão ser 10 livros nessa série, já tem 4 publicados atualmente, o quinto tá vindo esse ano na gringa, e a editora Trama lançou o primeiro esse ano em 2022, meu Deus do céu. Esse ano em 2022, o primeiro livro, O Caminho dos Reis, que é esse aqui. E eles já anunciaram também que vão lançar o segundo, que é Words of Radiance. E basicamente o Brandon Sanderson diz que essa série de fantasia aqui é a melhor que ele já escreveu na vida dele. É o melhor trabalho da vida dele, é o mais complexo, é o melhor em todos os patamares. E eu estou propensa a concordar com ele, porque esse livro aqui é uma obra de arte. Não tem como descrever, é muito bom, é uma fantasia clássica mesmo. Tem reis, tem vingança, tem morte, tem guerra, tem gente que anda pelas paredes, tem magia, tem espada... Tem tudo de fantasia clássica e ainda assim ele consegue inovar de um jeito que eu nunca mais vi. Além disso, ele também faz parte de um universo compartilhado de livros dele, que é a Cosmere, que estão começando a lançar mais livros aqui no Brasil, graças a Deus. E agora, como começar a explicar O Caminho dos Reis? Basicamente, a gente vai acompanhar esse grupo de pessoas ali. O primeiro é o tio do rei, que o irmão dele foi assassinado, o antigo rei, eles estão numa guerra ali contra o pessoal que assassinou ele para poder vingar ele. Só que tá acabando os recursos e tal, tá durando muito tempo essa guerra e tem questões políticas ali mesmo que vão ser tratadas. Basicamente esse livro é todo sobre política, não é nem muito sobre guerra. Daí a gente também tem outro personagem que é o Kaladin, que ele é um escravo e a gente vai acompanhar a vida dele ali como escravo e tentando se recompor e tal. Ele vai descobrir que ele também não é uma pessoa muito normal. Então a gente vai acompanhar essa jornada dele. E também tem outras pessoas que a gente acompanha, como por exemplo a Shallan, que ela é uma mulher que tá tentando se infiltrar ali como espiã para roubar o negócio, para ajudar a família dela. E é muito difícil explicar porque a história acontece tanta coisa. Claro, é um livro gigante, então acontece muita coisa mesmo, mas eu recomendo demais ler, mesmo que o tamanho assuste. Ele é denso, ele demora, mas não deixa de ser bom em nenhum momento. Ele é bom o tempo inteiro, não tem o que falar, eu não tive um A pra reclamar, 5 estrelas, é isso. Agora vamos falar de uma coisinha mais levinha, assim, que é A Garota do Mar. Eu tenho aqui a edição em inglês, mas já foi lançado no Brasil, então a capa é a mesma, vou deixar aqui. E, sério, o tanto que eu marquei esse livro é tão fofinho, gente. Na verdade não é um livro, né, é uma graphic novel. Então, eu achei maravilhosa. Eu gosto muito de graphic novels. Eu acho muito bonito ver o desenho ali, contando a história e tal. E essa aqui não podia ser diferente. Aqui a gente vai acompanhar uma sereia, que é uma Selk, que é um tipo de sereia de uma mitologia específica, que, se não me engano, é da mitologia escandinava. Eu vou deixar aqui certinho. O único outro lugar que eu já tinha visto adaptar a sereia como a Selk é no filme A Canção do Mar, que eu vou deixar a foto. Esse filme também é ótimo e passa muita vibe do livro, dessa graphic novel. E eu recomendo demais assistir pra quem tem vontade de ler essa história. Então, basicamente, a gente vai acompanhar a Morgan, que é essa menina aqui, que ela vai conhecer a Kelt, que é a sereia Selk. E daí elas vão... Gente, tem romance, tem sair do armário, tem tudo, tem choro, tem tristeza. E, assim, ele é muito focado no romance mesmo. Então, não vão esperando construção de mundo, nem uma coisa... Até o plot mesmo ali de proteger as coisas ali, as focas, né? Não acontece muito disso, é mais como um pano de fundo pra história, pro romance principal mesmo. Mas é muito fofo, eu adorei. E é isso. Falando de graphic novels, vamos agora falar de um mangá, que é Children of the Sea. Sim, essa é a edição brasileira. O nome é em inglês mesmo, esse aqui é o primeiro volume. Aqui é a parte de trás dele. E eu amei esse aqui. Eu ainda tô lendo o mangá. Ele tem 5 volumes e eu já li 3, faltam 2. Esse aqui é o primeiro deles. E, sério, que história boa. Gosto muito de mangás, mas eu leio um pouco deles. Eu estou tentando ler mais. Esse ano eu consegui ler bastante até.
E Children of the Sea é um mangá que eu queria ler há muito tempo, principalmente porque tem adaptação para o filme. Vou colocar a foto aqui também. Tem essa adaptação para o filme que parece ser muito fofinha. E nesse mangá a gente vai acompanhar a história dessas 3 crianças aqui. O Uri, o Sokka e a Ruka, se não me engano. Isso, a Ruka. Esses 2 meninos, eles basicamente vieram do mar, eles não sabem de onde que eles vêm. Quem são eles, o que eles estão fazendo ali. Eles foram criados no mar mesmo, soltos, sozinhos. E a Ruka, ela é filha de um biólogo que trabalha num aquário. Então esse cara ali que também trabalha no aquário junto com o pai dela, ele vai tentando ajudar os meninos, pesquisando sobre eles e tal. E a Ruka vai acabar fazendo amizade com eles e se metendo na confusão deles, que é muito interessante, todo esse mistério por trás da onde eles vieram, quem são eles. Além disso, os desenhos sobre o mar são lindíssimos. A única coisa ruim desse mangá é que ele não é desenhado aquarela, porque senão os desenhos sobre o mar e sobre os peixes seria incrível. Olha só isso. Enfim, é muito bonito, eu estou amando, não quero acabar. O próximo é o Feiticeiro de Terra-Mar, de novo elogiando a edição da Morro Branco. Essa edição tá lindíssima, essa capa ficou linda. Eles estão relançando essa história porque não foi completada de lançar aqui no Brasil, então a Morro Branco tá publicando. Olha o marca-páginas. Esse aqui é o primeiro de uma série, são 4 livros, se não me engano, e o Feiticeiro de Terra-Mar é o primeiro. Ele tem muita influência de O Senhor dos Anéis, porque foi lançado um pouco depois. Tem até uma nota da autora aqui no final do livro que fala um pouco sobre isso. E eu gostei desse livro basicamente porque ele foi uma das primeiras fantasias escrita por uma mulher que deu super certo, que vendeu muito, que virou um clássico da fantasia. Então aqui a gente tem o Ged, que ele vai se tornar um mago e a gente vai acompanhar as coisas dele na escola e dele sendo um mago mesmo. Toda a jornada dele é muito interessante e eu achei muito lindo mesmo. É uma fantasia bem de boinha, bem cozy mesmo, a cozy fantasy, e eu não esperava gostar tanto dele. E basicamente por isso, a Úrsula também é uma escritora maravilhosa. Dá pra ver tudo que ela puxou de Senhor dos Anéis, que ficou muito bom aqui nessa história também. E é isso, quero ler mais, quero muito ler o próximo logo. Agora o próximo, o penúltimo livro que a gente vai falar hoje, que é Fountryside. Esse livro aqui é o primeiro de uma trilogia também publicada pela Morro Branco. Por favor, façam uma parceria comigo. E esse livro aqui, basicamente, gente, o Brandon Sanderson falou muito bem desse livro, então é claro que eu tinha que ler ele. Ele é uma fantasia misturada com um pouco de ficção científica, com um pouco de steampunk, e é muito bom. A gente vai acompanhar a Sansa, que ela é uma ladra, e ela rouba uma chave muito importante, que ela não sabe para que funciona, mas que vai interferir principalmente no sistema de magia do mundo dela ali, que é com as inscrições, que são uma coisa muito inteligente, que eu não tenho capacidade para explicar, mas que é muito interessante mesmo, funciona muito bem. Basicamente você inscreve um comando num objeto, e ele faz o que você quer que ele faça, sem precisar de energia, não sei o que. Tipo, a luz e as rodas do carro, tudo isso são feitas com inscrições, não é com energia nem nada. A Sansa vai acabar se metendo numa rebelião ali para acabar com esse sistema que tem ali, opressor ali na cidade dela. Esse livro, ele é um caos, é um surto, o livro inteiro, não para de acontecer coisa. A personagem quase morre 350 mil vezes. Você fica com o coração na mão. Eu fiquei muito agoniada lendo esse livro, porque eu não sabia o que ia acontecer, quem é que mais que ia morrer, o que ia dar no final. E o plot foi muito bom. Estou ansiosíssima para ler o próximo, porque é o primeiro de uma trilogia. Então é isso, estou muito louca para ler o próximo. E agora, gente, o último livro da lista e o último que eu li também foi bem recentemente, foi semana passada. É simplesmente outro livro do Brandon Sanderson, que é um livro de ficção científica. Esse aqui é o segundo livro, que é Starsight, que foi lançado esse ano no Brasil, depois de 4 longuíssimos anos esperando a editora publicar esse livro aqui desde o primeiro livro. Eu fiquei 4 anos sentada esperando, pelo menos foi muito bom. E eles agora não vão lançar o terceiro esse ano, em 2023. Agora eu vou ficar mais 4 anos esperando o terceiro. Na verdade não, porque eu comprei ele em inglês. Teve uma promoção e eu comprei ele em inglês, capa dura, então eu vou ler em inglês mesmo. Porque eu cansei de ficar esperando a editora publicar. Enfim, não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre o livro, que é Starsight. Só que como é muito spoiler, tudo que acontece nesse livro é um spoiler gigantíssimo do primeiro livro, eu vou contar a sinopse do primeiro pra quem não conhece. Que é esse aqui, Skyward. Skyward basicamente fala sobre a Spensa, que ela é uma menina que vive
que ela é humana e vive nesse planeta onde os humanos estão contidos ali. Não é nesse planeta que a raça humana veio. Esse planeta se chama Detritos, eles já saíram da Terra, já foram para o espaço e tal, só que a exploração espacial não deu certo, então eles ficaram presos nesse planeta que é Detritos. E agora tem uma raça alienígena ali que eles chamam de Krell, que tá tentando invadir eles e matar eles o tempo inteiro, estão atirando e tal, atacando o tempo inteiro. Então eles têm que ter pilotos muito poderosos para poder combater esses alienígenas, senão a humanidade vai morrer. E o sonho da Spencer é se tornar uma piloto, então a gente vai acompanhar ela tentando se tornar piloto ali e descobrindo quem são esses alienígenas, os Krell, como é que os humanos vieram parar ali, por que eles não têm mais essa tecnologia, quais são os poderes da Spencer também, o que aconteceu com o pai dela e tal, tudo isso. E né, gente, é um livro do Brandon Sanderson, então ele é maravilhoso, é completamente diferente de Caminho dos Reis, é uma ficção científica braba mesmo, eu acho que tem até uns elementos de fantasia, mas tudo que acontece nesse livro é maravilhoso, te deixa muito louco, além do plot twist final, que é espantoso, e daí esperei 4 anos pra saber o que acontecia, né, pra saber o que acontecia em Starsight, e não falando nada de spoiler e tal, porque tudo que acontece nesse livro é um spoiler, mas a Spencer vai embarcar numa missão, e o mundo aqui é expandido furiosamente. Então a gente aprende mais sobre os alienígenas, sobre o passado dos humanos, sobre o passado da Spencer também, sobre a vida dela, sobre o M-Bot também, que é uma nave que ela encontra e que tem consciência própria, uma inteligência artificial. A gente vai aprender muito mais sobre tudo isso e o Brandon Sanderson consegue expandir isso de uma forma muito inteligente, muito maravilhosa. Não tem nem o que falar, eu fico sem palavras, mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar a grandiosidade que é essa história aqui, esse livro. E se você não gosta de fantasia para ler o Caminho dos Reis, então leia essa ficção científica que maravilhosa, é o YA, estupenda. Não tem outra palavra para descrever os livros dele, e esse livro aqui, se não maravilhoso e perfeito, é isso, babando ovo. Agora eu vou tentar segurar todos eles juntos. E esses foram os melhores livros de 2022, sem contar o Caminho dos Reis, que tá ali atrás. Gente, foi isso. Muito obrigada pra quem viu até aqui o vídeo. Muito obrigada por me escutar falando sobre as minhas leituras. Eu gosto muito de fazer isso. Muito obrigada por todo o apoio. Não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, que eu apareço um pouquinho mais do que aqui no YouTube, apesar de eu estar tentando corrigir isso. E não esqueça de deixar um curtir nesse vídeo, porque isso ajuda muito. E de se inscrever aqui no canal também, que semana que vem eu pretendo trazer os livros que eu quero ler em 2023. Também quero falar dos lançamentos pro ano que vem. Gosto muito de fazer esses vídeos assim de lançamentos e de livros que eu quero ler. E espero que vocês tenham gostado dos meus favoritos de 2022. Me conta aqui nos comentários quais foram os livros favoritos de vocês de 2022. Ou se você não leu nada, o que aconteceu. Eu gosto muito de ler os comentários. Muito obrigada por todo o apoio. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!